Bom, pessoal, agora a gente vai resolver um problema, tá? Um dos exercícios da lista, tá? É a questão 7 que a gente vai resolver, tá? E vamos começar, então, a interpretar o que está sendo pedido, ó. Nos exercícios de 1 a 12, tá? Pede o seguinte, ó. Letra A. Encontre o domínio da função, tá? Forma de conjunto e gráfico no GeoGebra, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu peguei, anotei aqui a função, tá? E ele pede para identificar o domínio, tá? Agora a gente tem que fazer uma interpretação do seguinte, ó, pessoal. A gente está falando aqui de uma função, tá, que é 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? Ó, vou colocar aqui, como ele é implicitamente ao quadrado, não aparece ali, né? A gente está falando de uma função que ele tem formato de fração, com raiz no denominador. Tá? Então, o que tem que acontecer? Ó? Como ele é no formato de fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Começamos por aí. Só que o problema é o seguinte, a raiz quadrada ele admite valores que são maiores ou iguais a zero. Né? E o denominador, quando for de frações, ele indica que aqui podia ser negativo ou positivo, né? Só não podia ser zero, mas tem uma raiz. Né? Então o que acontece? Para poder essa função aqui existir, né, respeitando ela ser fração e ao mesmo tempo ter uma raiz no denominador, que é a raiz quadrada, ele tem que ser maior do que zero. Primeiro porque não pode ser zero no denominador, porque gera indeterminação. E não pode ser negativo, né? Por causa que colocando raiz sendo uma raiz quadrada com um número negativo, indica que ele é um número complexo. Tá? Então, para satisfazer esse problema aqui, né, a gente tem que criar que 1 sobre raiz quadrada tem que ser maior do que zero. O conteúdo dessa raiz tem que ser maior do que zero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar o conteúdo da raiz, que é esse aqui, e aplicar a lei. Né? Então o que vai acontecer? Vai ficar 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior do que zero. Tá? Ou a gente pode escrever também da seguinte forma, passando o menos x ao quadrado e o menos y ao quadrado para o outro lado do maior aqui, né? A gente pode deixar como 16 maior do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tanto a forma de cima quanto a de baixo são aceitas para identificar a restrição desse domínio. Né? Ele é um domínio restrito, né? Para poder existir. Então, como é que a gente vai escrever de forma algébrica, né? Que é uma das formas que se pede, o domínio? É simplesmente assim, ó, pessoal. A gente vai colocar D, que é o D de domínio, é igual a, abre chaves, xy, tá? Xy por quê? Por causa que as duas variáveis que formam o plano onde vai ser feito o domínio, né? O domínio, lembrando que ele é uma projeção da sombra da função sobre os eixos x e y, tá? Quando for numa função de várias variáveis, o domínio vai ser a projeção dele em x e y, tá? No plano x e y. Então, x e y pertence a R2, né? Que é o plano que está sendo formado pelo eixo x e y. Lembrando que isso aqui é uma reta, tá? Que se chama tal que, tá? 16 maior que x ao quadrado mais y ao quadrado. Qualquer um desses dois aqui que vocês colocassem, aqui estaria certo, tá? Então, xy pertence a R2, ó, R2, tal que 16 é maior do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Nada demais, pessoal. Só relembrando, então, né? Aqui, então, tem que ser maior do que zero, porque não pode assumir números negativos, por causa de ter uma raiz quadrada, né? Porque ia formar um número complexo, e não pode dar zero, por causa que daí cria uma indeterminação, que não tem como algo ser dividido por nada. Né? Agora vamos aplicar no GeoGebra, para ver o domínio. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Aqui eu posso resolver isso aqui de duas formas, tá? Para ver o domínio. Eu posso ver o domínio tanto no GeoGebra 3D quanto nos 2D. Vamos ver nos dois. Bom, eu cheguei aqui no GeoGebra 3D, vou clicar no teclado e digitar o problema. Digitei o problema, tá? Aqui já está digitado, né?
Então eu vou acionar, ó, aqui em cima a funçãozinha. Pá. Lembrando então que o domínio vai ser a sombra da projeção projetada pela função sobre o eixo das abscissas e das ordenadas, o R2 no caso, né? Então o que eu vou fazer? Deitar a função. Porque eu sei que o eixo das abscissas é o vermelho e o das ordenadas é o verde. Então logo o domínio é isso aqui. Tá? Esse círculo. Tá? Lembrando que é um círculo quando tem uma zona toda achurada, ou seja, toda ocupada. Né? Toda essa parte aqui do círculo são pontos que fazem parte do domínio da função. Agora, como é que eu vou escrever no GeoGebra 2D para verificar o que eu estou enxergando aqui? Lembrando que vocês não podem digitar essa função assim, ó, 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado no GeoGebra 2D. Tá? Não vai gerar nada, não vai aparecer nada. Então, como a gente descobre no GeoGebra de duas dimensões, né, um domínio, o formato domínio que vai dar certinho o que a gente está enxergando aqui. É fácil, vocês vão usar justo a restrição que vocês identificaram. Como assim? Isso aqui que vocês calcularam, ó, qualquer uma dessas duas opções, se vocês colocarem no GeoGebra 2D, vai identificar direitinho aonde é o domínio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar qualquer uma dessas duas aqui, lá no GeoGebra 2D. Tá? Aqui eu não tinha colocado ainda. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui é para um segundo momento. E eu vou escrever exatamente o que eu vi ali. Ó. O 16 maior que x ao quadrado mais y ao quadrado. Para vocês verem que os dois vão dar certo, eu vou digitar os dois, tá? Então deixa eu só lembrar aqui, 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, 16, deixa eu adicionar o teclado, menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso tudo tem que ser maior do que zero. Ó. Agora eu vou digitar a segunda opção que eu também disse que é válida, que é 16, deixa eu acionar o teclado, maior do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, se eu acionar qualquer um dos dois, ó, vocês vão ver que eles vão se sobrepor, por causa que qualquer um dos dois é válido. Tá? Então eu vou tirar uma só, eu vou deixar aqui igual, porque não vai atrapalhar. Vamos fazer uma interpretação do que é o domínio aqui no GeoGebra 2D. Por que eu faço nos dois recursos a identificação do domínio? Se vocês verem, aqui eu não consigo ver um pontilhado. Né? Por causa que aqui, como a gente estava calculando antes, a gente viu que aqui é um maior. Ou seja, vai ter um pontilhado e vai ter um ponto que ele é aberto, a fronteira dele vai estar aberta. Né? A fronteira dele vai ser um pontilhado. Né? Ele não é igual ao ponto. Né? A curva que forma a circunferência, que limita aquele domínio ali, ele não vai ser uma curva contínua, não vai ser uma circunferência contínua, vai ser uma circunferência aberta. Isso a gente não consegue enxergar no GeoGebra de 3 dimensões. A gente consegue enxergar quando a gente coloca a restrição, que é o que a gente fez aqui, no GeoGebra de 2 dimensões. Quando a gente digita qualquer uma dessas duas aqui, que são opções verdadeiras, a gente verifica que esse pontilhado aqui, ó, da circunferência, ela não faz parte do domínio. Logo, a parte de dentro que está achurada, ou seja, que está pintada, tá, são pontos que pertencem ao domínio. Então, para vocês verificarem o domínio, eu aconselho vocês fazerem das duas formas, tanto nas 3 dimensões, vocês pegar a função e deitar o gráfico, quanto nas 2 dimensões, que é colocar apenas a restrição. Né? Sempre colocar a restrição no GeoGebra de 2 dimensões, porque não tem como digitar a função e gerar o gráfico aqui. Tá? Bom, conseguimos resolver já a primeira. Conseguimos a expressão algébrica e o GeoGebra. Agora o que a gente vai fazer? Letra B. Encontre a imagem da função. Bom, o que é a imagem da função? Se o domínio é
o espaço da sombra projetada no eixo, no plano formado entre o eixo das abscissas das ordenadas, que é o caso que está acontecendo aqui, a imagem vai ser nada mais nada menos que o eixo Z. Todos os pontos que ocupam o espaço do eixo Z. Então, como é que a gente identifica a imagem? É a sombra projetada pela função sobre o eixo, o eixo cota, ou o eixo azul. Então, como a gente vai fazer aqui? Ó? A gente está enxergando que, se a gente for ampliar o gráfico, ó, se a gente for ampliar o gráfico, que não está dando bem no 0 e nem no 1. Que vai ser então, a gente já verifica que a imagem, aqui, ó, o ponto que vai dar aqui, vai ser um número quebrado, ou seja, vai ser um número decimal. Mas a gente não sabe onde está esse ponto aqui exatamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu aconselho o seguinte. Existe um recurso do GeoGebra que a gente pode fazer o seguinte. Para a gente identificar se um ponto pertence à função, ou seja, pertence a esse gráfico, a gente pode colocar o seguinte. Digitar a letra A. Tá, a gente digita letra A, tá, ignorem isso aqui, com isso aqui depois que acontece com o GeoGebra, tá? A gente digita a letra A, abre parênteses, tá? E a gente pode escolher uma posição em X e uma posição em Y. Prestem bem atenção. Eu digito a letra A, já consequentemente abro um parênteses, coloco uma posição em X e uma posição em Y, que eu quero verificar. Qualquer posição que eu quero é verificar se pertence ao gráfico. Tá? Nesse caso aqui, como eu vi que o gráfico está bem centralizado, né, eu quero ver então o ponto mais abaixo desse gráfico, o mais perto aqui, o mais baixo possível aqui. Então eu prefiro colocar 0 em X e 0 em Y. Tá? Quando eu coloco um 0 em X e um 0 em Y, tá? Ele vai ver essas duas partes dessas coordenadas que eu escolhi tem algum valor em Z, ou seja, no eixo cota. Tá? Então, aqui indica que o ponto mais baixo do gráfico é 0,25. Tá? Então, quer dizer que se eu colocar um valor em X e em Y, tá, para testar o valor, né, o ponto mais baixo que eu tenho, ele vai ver e verifica se tem um ponto no eixo cota. Então, ele verificou que o ponto mais baixo desse gráfico é 0,25. Então, aquele pontinho, o ponto mais baixo aqui do gráfico é 0,25. Então, para a gente verificar então aonde fica esse 0,25 no gráfico, eu faço o seguinte. Lembrando que sempre quando a gente vai digitar pontos, a gente tem que colocar a letra maiúscula, igual, entre parênteses, a posição em X que eu escolhi, a posição em Y que eu escolhi, tá? E a posição que a gente descobriu que pertence à função, que é o ponto mais baixo da função, que é o 0,25. Lembrando que como o GeoGebra é um recurso, é um software padrão inglês, americano, a vírgula aqui é o ponto, tá? Então é 0,25 é com um ponto. Tudo isso aqui vocês digitam com o teclado. Nenhum segredo. Como já está digitado, eu vou só acionar para vocês verem o ponto onde ele se encontra no gráfico. Olha lá, ó. Aqui é por causa que o GeoGebra dá as distorções, mas a gente está olhando quase que dentro do gráfico. Ó, ele deu bem certinho na parte mais baixa do gráfico. Então, logo, isso aqui faz parte da imagem, da função. Como eu falei, já que a gente está se preocupando com a imagem, a gente já descobriu o ponto mais baixo, né? O mínimo possível que a imagem dele pode assumir. Agora, qual é o ponto máximo que ele pode assumir? Que é aqui, ó, para cima, né? Para cima, que é onde ele cresce. Se eu pegar e for ampliando o gráfico cada vez com valores maiores, ó, vocês vão verificar que ele vai crescer infinitamente. Ó, calma aí, é que o GeoGebra dá distorções, tá, pessoal? Mas ele continua crescendo indefinidamente, tá? Ó, tamanho 80 e ele ainda continua crescendo.
tá? Ó, ele continua crescendo ainda, tá? Então o que quer significar? Deixa eu entrar aqui. Significa o seguinte, que a imagem, né, que é o IM, tá? Eu posso dar como 0,25, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, tá? Tem que ter um ponto e vírgula. Eu coloco como 0,25 fechado, esse colchetes é fechado, ou seja, o 0,25 pertence à função, mais infinito. Ó, se ele é a projeção dele da sombra entre o eixo, no eixo do cota, é de 0,25 a infinito. Como ele é ao infinito, ou seja, e vai crescer indefinidamente e continuamente, sem parar, o gráfico, a expressão algébrica que vai identificar a imagem é mais infinito com parênteses. Porque aqui indica que está aberto, é um intervalo aberto, ele cresce indefinidamente. Então é a mesma coisa que eu colocar 0, ou também poderia colocar como 0,25. Ponto e vírgula. E mais infinito. Eu também poderia colocar assim, ó, com colchetes desse formato. Também qualquer uma dessas respostas aqui estariam certas. Uma outra forma de leitura que eu posso fazer, que é o menos usual, é o seguinte, ó. O Z, que é representado pelo eixo cota, tá? Tal que 0,25 é menor ou igual, ou seja, quando está menor ou igual, quer dizer que o 0,25 é o ponto menor do eixo cota que pertence à imagem, tá? E ele, ao mesmo tempo, como ele é igual, quer dizer que ele pertence à imagem, tá? Menor, né, que mais infinito, que é o ponto maior do gráfico. E aqui, ó, vocês vão ver que não tem um igualzinho aqui embaixo. Isso aqui é o mesmo significado que isso aqui, ó. Quer dizer que o intervalo aqui é aberto, tá? Que é o mesmo significado aqui, tá? Eu acho mais simples esse aqui de baixo, esse aqui, ó, confunde menos que esse aqui, porque geralmente as pessoas confundem essa parte aqui. Então eu preferia que vocês usassem esse aqui, eu acho mais simples, tá? Esse aqui é o mais usado em livros, né? Então vamos para a pergunta C. O C indica assim, ó, descreva as curvas de nível da função GeoGebra, tá? Então, sendo a função essa daqui, o que é a curva de nível? As curvas de nível é nada mais nada menos que uma planificação de uma função de 3 dimensões, tá? É uma planificação dele sobre o eixo sobre o plano formado entre os eixos x e y. É unicamente isso. Então o que a gente vai fazer? Ali não diz, ó, não diz, né, as constantes que ele quer relacionar, que vocês relacionem. Por quê? Não faz diferença, tá? Realmente não faz diferença. Vocês podem escolher atribuir valores. Só que eu vou fazer uma observação aqui, ó. Por que eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5 e não escolhi 0, por exemplo? Apesar de que não faz diferença a gente escolher os valores, porque vai sempre ter um formato de curva de nível adequados, que vão representar o objetivo da curva de nível é sempre representar o desenho, identificar o que está acontecendo com o gráfico. Existem pontos que às vezes não são bons de vocês escolherem, tá? Vocês têm que saber, isso aqui é mais uma questão intuitiva, tá? De teste de erro. Se vocês colocarem 0, se eu escolhesse o valor 0 como K, né, e relacionasse, né, lembrando que o curva de nível vai ser sempre um Z, né, f de xy, tá, ó, f de xy, e eu colocando o K no lugar do Z. Se eu colocar o 0 e igualar a função, né, para pegar essa atribuição que a gente quer da curva de nível, vai acontecer uma coisa. Como a gente vai ter que isolar o gráfico, né, para poder isolar a função para poder gerar a equação, né, no GeoGebra 2D, por causa que nesse caso aqui ia dar problema se a gente digitasse assim no GeoGebra de 2 dimensões. O que vai acontecer? Quando eu passasse esse denominador multiplicando pelo 0, isso aqui tudo vai se anular, né, porque tudo que é multiplicado por 0 é 0.
Então ia formar isso aqui. E isso aqui é falso, pessoal. Isso aqui não tem como. Isso aqui é, é uma sentença falsa. Logo, zero não é um número adequado para a gente fazer as curvas de nível para esse caso aqui. Então vocês têm que analisar, saber, ver o que vai ser ideal para vocês resolver, né? Então é o seguinte, eu vou atribuir os valores para 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Primeiro, a primeira opção, que é o 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Peguei a função igual a 1. Vou pegar o denominador, passar para o outro lado multiplicando. Vai acontecer isso aqui. Como ele é raiz, né, e eu quero organizar isso aqui, eu passo a raiz para o outro lado com potência. Como ele é raiz quadrada, vai ficar potência ao quadrado. Então, eu tirei a raiz. Ok, o que eu posso fazer agora? Eu posso passar o 16 para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 1 menos 16, tá? Porque 1 ao quadrado vai dar 1 menos 16 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. 1 menos 16 vai dar menos 15, tá? Igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como para fins de organização, para nos facilitar lá, para ficar tudo padronizado, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados da equação, da igualdade. Menos 15 vezes 1, menos 1 vai dar 15. Menos 1 vezes o menos x ao quadrado e o menos 1 vezes menos y ao quadrado vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, a gente tem a primeira equação. Agora eu vou fazer com k igual a 2. Mesmo processo. Ó. Pego o denominador, está dividindo por 1, então eu passo para o outro lado, multiplicando. Agora, tem o porém. Ó. Tem o 2 aqui multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Vai ficar 1 sobre 2 igual a raiz de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pego a raiz e passo para o outro lado, em forma de potência, né? E sempre vocês estão fazendo aqui são movimentos, tá? De operações inversas. Se o 2 estava multiplicando a raiz, eu passo para o outro lado, dividindo. Se a raiz é quadrada aqui, eu passo para o outro lado, potência ao quadrado. Lembrando que quando eu passo ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador estão sob a ação dessa potência. Então vai ficar o quê? 1/4, tá? Igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu posso fazer? Passar o 16 para o outro lado. Como ele é mais, a operação inversa vai dar menos, então vai ficar 1/4 de menos 16 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é uma soma de frações. Então o que eu faço? Eu vou ter que fazer o MMC do denominador de 4 e 1, que vai dar 4. Pegar o 4, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 1/4 menos 16, né, pela subtração de frações, vai dar isso aqui. Vai dar 1 menos 64 sobre 4. Igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Menos 63 sobre 4 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Para padronizar, eu peguei e multipliquei por menos 1 dos dois lados da equação. Então o que aconteceu? Que a equação vai ficar 63 sobre 4 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos agora para k igual a 3. Peguei o mesmo processo, pego a função igual a 3, igual a constante, que é o 3. 3 está multiplicando a raiz, peguei a raiz, passei para o outro lado, como ele estava dividindo, passa multiplicando. 3 estava multiplicando a raiz, então passo para o outro lado, dividindo. 1/3 igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu posso fazer agora? É a raiz, passo para o outro lado como potência. Se é a raiz quadrada, o inverso vai ser potência ao quadrado. Tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao quadrado. Igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, 3 ao quadrado vai dar 9. Então vai ser 1/9 igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que acontece agora? Eu posso passar o 16 para o outro lado. Como ele é positivo, agora fica negativo. Então vai ficar 1/9 menos 16 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. 1/9 menos 16, eu vou fazer o MC, né? Por causa que aqui é uma subtração de frações, que vai ser então 9, e com ele vocês vão dividir o denominador e multiplicar com o numerador, o resultado com o numerador.
Então vai dar 1 menos 144 sobre 9, igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vai dar então menos 143 sobre 9 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Para padronizar, eu multipliquei de novo por menos 1 nos dois lados da igualdade. Viu que é uma coisa bem repetitiva, né, pessoal? Então o que eu vou fazer agora? Como multiplicando por menos 1 dos dois lados da equação vai dar positivo, então a equação vai ser isso aqui. Vamos lá. Agora para a constante 4. Se vocês virem, eu peguei uma quantidade boa de constantes, né, para fazer as curvas de nível. Então o que eu posso fazer? Aqui, ó, o mesmo processo, igualei a função com o 4, passei a raiz multiplicando, pego o 4, passo dividindo, era a raiz quadrada, passo para o outro lado com potência, ao quadrado, ou seja, tanto 1 e o 4 são elevados ao quadrado. Depois, o que eu faço? Eu passo 16 para o outro lado, mudo o sinal, né? Faço aqui uma subtração de frações, mesmo processo que antes, MMC. Depois vocês fazem aqui, então, dividem o denominador, depois eu multiplico com o resultado com o numerador, vai dar isso. E depois vai ficar, então, o menos 255 sobre 16 igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como é negativo, está tudo negativo aqui, para padronizar, eu multipliquei por menos 1 por cada um dos integrantes de cada um dos lados da igualdade. Logo, a equação é essa aqui. O 5, mesmo processo. Peguei, multipliquei, peguei, passei para o outro lado dividindo. Peguei a raiz, passei para o outro lado com potência. Peguei 16, passei para o outro lado com menos. Fiz aqui a subtração de frações. E depois o resultado eu multipliquei por menos 1 dos dois lados da igualdade, formando essa outra equação. Tá. Todas essas equações que eu fiz aqui, eu vou lá no GeoGebra de duas dimensões. O objetivo de eu feito todos esses cálculos aqui é unicamente para deixar ela adequada para escrever em GeoGebra de duas dimensões. Todas as equações vão ser precisas. Sempre quando a gente vai fazer curso de nível é necessário fazer isso que eu fiz agora? Nem sempre. Mas nesse caso, sim. Se vocês forem colocar exatamente assim no GeoGebra, né, vai dar problema. Não vai dar o formato que a gente quer. Tá? Às vezes dá bug, às vezes não. Isso depende muito do GeoGebra. Então isso aqui é a certeza de não dar problema. Então o que eu vou fazer? Eu fui lá no GeoGebra duas dimensões. Eu vou apagar isso aqui, parte que a gente estava falando de domínios, tá? Que a gente já verificou. E digitar cada uma das equações. Então eu acionei o teclado. Depois que eu acionei o teclado, eu digito. Como já está digitado, eu vou só apenas acionar. E aqui estão as curvas. Ó, todas as curvas, se vocês forem ver, eles são bem pertinho umas das outras, né? Ó, eu vou ampliar aqui para vocês verem as cores. Ó, estou ampliando. São curvas bem pertinhas umas das outras. Ou seja, aqui dentro eu tenho uma abertura, tá? E essa aqui seria a borda da função. Ó, aqui as curvas, ó. Todas as cores que a gente estava fazendo. Agora eu vou voltar aqui, ó, e mostrar uma coisa para vocês. Se vocês forem ver os vídeos anteriores que eu fiz, eu sempre faço uma seguinte análise. Eu tento comparar, ver as curvas de nível, se elas estão batendo com a função que a gente está trabalhando. Vamos verificar então. Vou pegar aqui e verificar se ele bate com o que está na função. As curvas de nível são uma planificação em duas dimensões e tem que ser circular. Bateu com as curvas de nível, então quer dizer que está certo. Vamos então fazer os últimos pontos aqui da pergunta. Letra D. Encontre a fronteira do domínio da função. Bom, a fronteira do domínio da função, tá, eu coloquei aqui, ó, como 4 ao quadrado, diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Raio 4, ou seja, é nada mais nada menos
que isso aqui, ó, pessoal. 16 maior que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. Eu vou fechar aqui as curvas de nível. Quando a gente estava olhando o domínio antes, né, ó, aquele diferente de 4 ao quadrado, quer dizer que é um 16, tá? Isso aqui é só unicamente para a gente se organizar, não precisa colocar exatamente essa resposta aqui quando for fazer, tá? Mas a fronteira é essa aqui, ó, é essa circunferência aqui, que é dada por essa equação. Tá? É isso aqui, ó, isso aqui é a fronteira. E o motivo de ser diferente é por causa que, como eu estou falando de fronteira, né, eu estou querendo apenas a parte pontilhada aqui. A parte pontilhada. Aqui dentro não é fronteira. A fronteira é apenas essa curva que fecha toda a função. Então, o que vai acontecer? Ó, essa curva aqui, ó. Mas como ela é aberta, a gente tem que colocar em pontilhado. Então, estilo, colocar aqui, estilo, pontilhado. Isso aqui é a fronteira da função. Ok. A última pergunta é o seguinte. Decida se o domínio é limitado ou não limitado. Bom, como a gente pode perceber, o domínio dessa função é limitado. Ele é limitado em uma circunferência, tá? Então, formando esse círculo. Tá? Então é isso, pessoal. Se vocês forem ver, é uma questão puramente de análise.